Hoje nós vamos ver como vai funcionar a prova do Enem. Primeiro, são muitas questões, uma prova longa, nós estamos na 51 e estamos longe de chegar ao final. A segunda parte que nós temos que ter em mente é que vai ter sempre um texto antes da questão, e esse texto vai ser seguido por uma pergunta que vai requerer alguma das alternativas a seguir. E a questão pode ser a mais certa, ou alguma que esteja completamente certa, ou uma que esteja inclusive respondida no texto. Então vamos entender um pouco mais. Nosso primeiro exemplo é sobre uma questão de ecologia que vai ter muito, que fala sobre o lixo urbano, que tem muito metais pesados. Então, nós temos lixo, metal pesado, e também dentro da questão fala sobre a legislação, que diz que as empresas são responsáveis por dar destino a esse lixo. Então, a pergunta é uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente com o problema de poluição ambiental por metais pesados relatados no texto. Então, nós vamos ter várias questões e vocês vão ter que procurar a mais certa. Acontece muito disso no vestibular. A número 1 é deixar de consumir aparelhos eletrônicos que utilizam pilhas ou baterias. Não tem como fazer isso, a gente precisa disso. A segunda é usar pilhas ou baterias recarregáveis e evitar ingerir alimentos contaminados como peixes. A gente não tem como deixar de comer peixes e a gente já não tem como só usar aparelhos recarregáveis no momento. E a C seria devolver pilhas e baterias após o esgotamento a rede de assistência técnica especializada para que repasse ao fabricante. Isso, na realidade, já é feito. A D é criar nas cidades lugares apropriados com pontos estratégicos para as coletas. E já tem isso. Então, o que seria o certo seria exigir que fabricantes investissem em pesquisas para a substituição desses materiais tóxicos. Então, a E é a correta. Então, nesse caso, tu não está buscando a questão que esteja certa, mas aquela que está mais certa, ok? Aqui nós temos uma outra questão que fala sobre o dia a dia. Você tem que ficar ligado nas coisas do dia a dia. No caso, o Garfield, ele tá se sentindo gordinho. Ele tá vendo que ele não tá satisfeito com o peso. Então, o que ele pode ter no futuro? Diabetes. Não espere, numa questão do Enem, o quadradinho de Punnett. Isso não vai aparecer. O que vai aparecer em genética vai ser um avião caiu e você tem que dizer quem é a vítima. Nesse caso, tá perguntando de uma criança quem é os pais. Então, nessa primeira fileira, tem genes que essa criança tem, que é o que tá em preto. Então, se uma criança tem um gene, ela só vai ter se a mãe ou o pai tiver. Então, você vai selecionar todas as partes que tem preto no pai ou na mãe, no casal 1, 2, 3 ou 4. Então, a gente vai aqui, ó, não tem o preto. Então, tu vai procurar um casal que tenha um dos dois, pelo menos, preto. E assim você vai achar a questão. Aqui nós temos uma que é muito interessante. Tem um texto gigantesco falando sobre como o olho funciona, mas a parte importante é que fala que os cones, que é uma célula que tem no olho, vai ser responsável por ver as cores. E os bastonetes vão ser importantes para determinar a intensidade da cor. E vai perguntar assim, tá, um indivíduo, ele nasceu com problema nos cones, ok? Ele tem problemas nos cones. Então, como vai ser a visão dele de um objeto branco que está iluminado por uma luz vermelha? Você sabe que um objeto, quando é branco e é iluminado por uma cor vermelha, ele vai se tornar vermelho, vai parecer vermelho. Então, tu vai ter que procurar nas questões. A primeira, então, esse cara vai conseguir enxergar. Mas na letra A tá dizendo que ele não vai ver, então tá errada. Na B e C tá falando que eles vão ver cores, ou rosa ou verde, que tá errado. O que ele vai ver vai ser tons de cinza, porque é a intensidade do que tá vendo. Então, essa questão já está respondida na própria questão. Era isso.